Boa noite, quero agradecer essa oportunidade, cumprimentando Mário Sérgio, grão-mestre, e em seu nome agradecer também ao grão-mestre Jurandir Vasconcelos, quero agradecer ao grão-mestre adjunto Silvio Comari, quero agradecer também nesta oportunidade ao Benedito, grão-mestre adjunto, ao Sérgio, coordenador desse evento, ao Mauro, quero cumprimentar ao Silvio, cumprimentar ao Márcio França, cumprimentar ao Eliseu Gabriel, ao Davi Zaia, Miguel Manso, ao Zupo, a muitos amigos e amigas que aqui têm a oportunidade de reencontrar e dizer da alegria de voltar a poder compartilhar com os irmãos maçons aqui reunidos uma oportunidade como essa em que a gente pode falar do futuro do país. Eu venho de um estado que tem a história marcada pela presença dos maçons. O primeiro aerópago no Brasil está no território pernambucano, na cidade de Cambé, na fronteira com a Paraíba, e dali, em reuniões que ali foram feitas, surgiram movimentos que marcaram a vida do Brasil e a vida do Estado que eu tive a oportunidade de governar. A Revolução Pernambucana, a Revolução Libertária Pernambucana de 1817, quando uma parte do território brasileiro gritou por independência, foi conhecida como a Revolução dos Padres, a Revolução dos Maçons, que traziam o ideário da Revolução Francesa, o ideário que marca e inspira as lojas maçons em cada recanto desse país. De um Estado que teve a história marcada por um padre maçom, Frei Caneca, Frei Divino do Amor Divino Caneca, que marcou a história do nosso Estado e que tem uma presença na maçonaria brasileira muito inspiradora. Dizer que, no momento que tenho a oportunidade de falar a todas as potências de São Paulo reunidas sobre o momento que passa o nosso país e sobre o que vejo como tarefa de todos nós, cidadãos brasileiros, diante dos desafios que estão colocados nessa quadra da vida brasileira, é também da gente se indagar que atitude teriam tomado nesse instante, ou tomariam nesse instante, os que precederam toda essa história de décadas e décadas de presença da maçonaria na vida brasileira, num instante como esse que vive o país. O Brasil que viveu nos últimos anos ciclos importantes, como foi o ciclo da redemocratização, quando o Brasil restituiu a democracia no nosso país, o Brasil que viu os fundamentos macroeconômicos serem refeitos para que saíssemos do período das décadas perdidas, da hiperinflação que corroía a renda dos trabalhadores. O Brasil que viveu um ciclo mais recente, um processo de inclusão social que fez com que muitos brasileiros tivessem a oportunidade de carimbar a carteira pela primeira vez, de poder ter acesso ao crédito, ter acesso à universidade. Esse Brasil que vinha melhorando de forma continuada, não na velocidade que nós desejávamos, nem sempre na direção que sempre desejávamos, mas a sensação era que havia um processo em que se acumulava melhorias, mesmo diante de erros, de imperfeições. Este é o mesmo país que sentiu de perto o sabor nos últimos anos
de estancar as melhoras e começarmos a ver um ciclo de piora na democracia, na economia, na inclusão social, na qualidade de vida. E os brasileiros que contribuíram em todos os momentos dessa travessia começaram a mostrar impaciência, e essa impaciência se refletiu de maneira mais direta quando, há um ano atrás, a cidadania brasileira, passando por cima de lideranças formais da política, do movimento social, do que havia de organizado na sociedade, expressou nas ruas de todo o Brasil a sua inquietação, a sua indignação e o seu desejo central. O brasileiro que havia se tornado eleitor com a redemocratização, que se tornou consumidor com a estabilização econômica e com o ciclo de inclusão social. Os brasileiros foram às ruas e gritaram que queriam ser cidadão, que queriam serviços públicos correspondentes a uma carga tributária de primeiro mundo, que gostariam de ver o serviço da saúde, da mobilidade, da segurança, da educação, no mesmo padrão que estavam sendo construídos os estádios de futebol de uma Copa do Mundo que começa daqui a 48 horas aqui na cidade de São Paulo. E daquele momento em diante, o Brasil já não foi o mesmo, pois na nossa história nunca o povo foi às ruas de maneira impune. Foi assim em 64, quando foi às ruas dois conjuntos políticos. Um perdeu e o outro ganhou, e teve consequências. Foi assim em 1984, quando o povo foi às ruas sob a bandeira das eleições diretas já, desaguadouro de todo o conjunto de lutas libertárias de defesa das instituições democráticas. E depois que foi às ruas, mesmo o Congresso Nacional tendo vetado a emenda das diretas já, o Brasil não foi o mesmo, porque o mesmo Congresso, sob a pressão continuada das ruas, teve que derrotar a própria ditadura. Nós vimos o povo brasileiro eleger um final de ciclo, como foi o final do governo do presidente Sarney. Na primeira eleição presidencial, o povo brasileiro escolher entre os pequenos partidos e não entre os grandes partidos a escolha daquele final de ciclo. E anos depois, 2 anos e meio depois, a juventude brasileira foi às ruas, o povo brasileiro foi às ruas atrás da juventude, e nós vimos ali mais uma vez ter consequência da presença da sociedade nas ruas, com o impeachment e o início de um governo de unidade nacional que permitiu a transição econômica brasileira. Nós vimos também, nesse mês de junho próximo passado, o povo brasileiro ia às ruas em busca de mostrar a sua intolerância com o padrão político brasileiro. De lá para cá, o Brasil piorou de forma significativa na economia, pois se a gente que imaginava, nós que vivemos o tempo da inflação, nossos filhos já não sabem muito bem o que é isso. Nós que pensávamos que havíamos derrotado a inflação, estamos vendo ela de volta. Nós que havíamos pensado que tínhamos encontrado o caminho de fazer o Brasil crescer novamente no ritmo como sempre o Brasil cresceu durante 100 anos até os anos 80, pegamos o caminho do crescimento baixo. Se os senhores forem ter ideia, desde o governo de Deodoro da Fonseca, portanto, durante todo o período republicano brasileiro, esses serão os 4 anos de mais baixo crescimento da história do Brasil. Nós que pensávamos que o Brasil ia
no caminho de reduzir as desigualdades. Estamos vendo as desigualdades voltarem a ser processadas no Brasil, a renda voltar a concentrar-se, sobretudo nas regiões mais pobres. Esse processo que faz com que o Brasil perca imagem aqui e lá fora, que caiam os investimentos, esse processo precisa ser compreendido. O que há no Brasil hoje é uma crise de confiança. Há no Brasil hoje uma crise de confiança na condução da economia brasileira. O governo que assumiu para melhorar o Brasil foi um governo que piorou o Brasil em todos esses aspectos. Um governo que teve a torcida dos que votaram e teve a torcida também dos que não votaram. Todos os brasileiros de boa vontade torceram para que a presidenta Dilma acertasse. Ela teve a oportunidade, ela teve a chance quando se elegeu pela primeira vez e teve uma nova chance quando o povo brasileiro foi às ruas, e ali ela podia ter feito a faxina que prometeu, um governo renovador, poderia ter chamado a competência nacional, construído uma unidade dos brasileiros sérios e de boa vontade para reconduzir o Brasil a encontrar o seu destino de ser uma grande nação. Essas oportunidades foram jogadas fora. Estamos a 4 meses das eleições. O Brasil com problemas na macroeconomia, mas com problemas no cotidiano do nosso povo. Nunca foi tão grande o medo e a insegurança no quadrante brasileiro. Onde a gente vai, seja uma cidade pequena, média, capital ou do interior, a gente vê a droga matando pessoas, a infelicidade da violência, as pessoas com medo e apavoradas, porque nesse país, o ano passado, se assassinou à luz do dia ou à noite mais de 50 mil pessoas, mais do que em qualquer guerra desse mundo afora. E o governo brasileiro faz de conta que não vê, contingencia o dinheiro dos presídios. Em 3 anos, o atual governo reduziu a Polícia Federal em 3.000 o seu efetivo, as nossas fronteiras estão desguarnecidas, a droga entra a hora que quer e a gente fica vendo o governo federal jogar sobre as costas dos governadores a responsabilidade da segurança, que é de todos nós. Não podemos entender que um país como esse possa ficar de costa a um tema como o da segurança pública. Mas outros temas também estão afligindo a sociedade brasileira, como o tema da saúde, um grande desafio do país. Temos mais gente, graças a Deus as pessoas estão vivendo mais, nós precisamos de mais estrutura de saúde. Mas nós estamos assistindo, de 2010 para cá, foram 11 mil leitos descredenciados dos hospitais credenciados ao SUS. E a única solução e a única gesto que a gente viu do governo mais expressivo foi fazer a importação de médicos, tentando jogar o povo brasileiro contra os trabalhadores da saúde, como sendo eles o responsável por essa situação. E nós sabemos que isso não é verdade. Não se faz política de saúde jogando a sociedade contra os profissionais que estudaram para cuidar da saúde do nosso povo. É preciso ter humildade de confessar à nação brasileira que durante os anos 90, os anos 2000, nós vimos o poder público federal fechar as vagas nas faculdades de medicina, sem reduzir os gastos com as universidades, mas reduzindo a quantidade de vagas na medicina. Como dizia o conselheiro Acácio, as consequências não vêm antes, as consequências sempre vêm depois. E quando você toma uma decisão hoje de não formar um médico, a consequência vai vir 10 anos depois, quando ele termina os seus 6 anos de graduação e os seus 4 anos de pós-graduação, que deveria estar pronto para ir ao mercado de trabalho e servir ao seu país, ao seu povo, ele está faltando. E precisamos importar, mas precisamos falar a verdade ao povo. Falta gestão na saúde,
falta dinheiro, falta formação de recursos humanos e falta, sobretudo, a capacidade do Brasil chamar as filantrópicas, as empresas privadas, os leitos que estão disponíveis, mas não estão contratados, porque há 10 anos não se reajusta a tabela do SUS nesse país, e tem muita senhora dando à luz nas calçadas da maternidade no Brasil, tem muita mãe de família deixando filhos para os outros criar, porque morreram pela falta de uma UTI, pela falta de uma cirurgia eletiva, de um exame, e não se pode imaginar que vai resolver um drama desse com falsas promessas ou com conversas que dividam o Brasil. Nós, se formos ver a educação do país, que é outro grande desafio, vamos ver que o Brasil conseguiu colocar as crianças na escola, mas nós precisamos colocar as crianças mais cedo na escola. Hoje eu tive uma reunião com todos para a educação. Nós precisamos fazer com que a juventude, nós precisamos fazer com que as crianças na primeira infância no Brasil cheguem à escola como os filhos da classe média brasileira e dos mais ricos estão conseguindo chegar no Jardim da Infância 1, no Jardim da Infância 2, na pré-escola. Porque se esse país insistir em continuar a ter a escola do rico e a escola do pobre, nós vamos ter um país dividido pelas desigualdades que afrontam as nossas consciências, que não constrói um país forte. E para termos uma escola que liberte, uma escola que forme, a gente precisa fazer a opção de ter as escolas. E não podemos ter escola se a gente vê hoje o maior arroxo que a Federação Brasileira já viveu em toda a sua história. Nunca os municípios receberam tão pouco para ser governados como nessa quadra do Brasil. Os tributos são aumentados, concentrados em Brasília, retirados dos municípios, aonde começam todas essas políticas públicas centrais, como saúde, como educação. Nós precisamos fazer da escola integral um direito do Brasil. Se um estado pobre do Nordeste brasileiro, como o estado que eu governei, pode ter mais estudantes em tempo integral do que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos, é porque o Brasil junto pode fazer da escola integral uma realidade na vida do brasileiro. Se o estado pobre do Nordeste brasileiro pode ofertar aos alunos primeiro de classe cerca de 1.600 a oportunidade de fazer o intercâmbio da língua estrangeira no estrangeiro por 6 meses, como só os filhos dos ricos conseguem fazer nesse país, é porque esse país pode fazer da educação uma prioridade. Resta querer, porque hoje o Brasil bota na educação de todos os municípios, de todo o estado, de todos os estados, desde a creche ao Fundamental 1, 2, ensino médio profissionalizante, o Brasil coloca 11 bilhões no Fundeb do governo federal, 11 bilhões. Para a educação não tem mais dinheiro, mas para corrigir os erros cometidos no setor comandado há 12 anos por Sua Excelência a Presidenta da República, como no setor elétrico, só este ano tivemos 21 bilhões para assistir às empresas distribuidoras de energia do Tesouro Nacional. Temos 48 bilhões para fazer subsídio aos juros nos bancos oficiais. Por que não temos mais dinheiro para fazer as escolas em tempo integral? Resgatar metade dos jovens e adolescentes brasileiros na idade de estar no ensino médio, que nem estão na escola, nem estão no trabalho. É a geração neném que nós precisamos resgatar para que o Brasil não perca a sua juventude para o tráfico, para o crime, para a bandidagem. Mas para fazer o enfrentamento ao desajuste macroeconômico, aos desafios concretos da política cidadã que está sendo reclamada no meio da rua, nas redes sociais, aí vem a equação bem simples, mas muito simples de entender. Carga tributária de primeiro mundo, sociedade
reclamando da qualidade do serviço público, nas redes e nas ruas. E no meio, 39 ministérios, um pacto político que se entrega o Brasil aos partidos e às raposas que já sugaram no Brasil o que tinha que ser sugado. Imaginar que isso vai organizar o Brasil e vai recolocar o Brasil no caminho da paz e do progresso, não é verdade. E por não ser verdade, é que eu, que tive a experiência de vida que há pouco o Márcio falava, de poder desde cedo compreender o mundo da política, de servir ao meu estado, de servir ao meu país, de ser governador do estado por 2 vezes, ter sido reeleito com 83% dos votos e sair do governo com quase 90% de aprovação. Poderia ter muitos caminhos muito mais confortáveis a mim do que o caminho que eu estou trilhando. O caminho de esperar para 18, o caminho de pegar o remanso, de fazer a disputa lá na frente com a rede que está no exercício do mandato do Senado, mas a minha consciência, a minha formação cidadã, a minha história não permite o jogo das conveniências. Sempre foi marcada pela coragem de tomar atitudes, como coragem tiveram os nações do Brasil para tomar atitudes em momentos graves da vida brasileira, como foi grave na vida de muitas nações gritar nesse país por liberdade, por república, por instituições livres, por ética, por compromisso com a educação, por ter a atitude que muitos têm de manter nesse país escolas, creches, abrigos, obras sociais funcionando, ajudando ao Brasil ser menos desigual, levando anonimamente serviços típicos do Estado sendo prestados pela solidariedade de muitos espalhados por esse Brasil afora. A atitude que cabia neste momento era oferecer ao Brasil a possibilidade dele mudar. Não sabia eu que iria nesse caminho encontrar com uma outra companheira de luta, de caminhada, a companheira Marina Silva, também atingida que foi pela mesma articulação de tentar abduzir alternativas do cenário brasileiro para manter a disputa nós e eles, aquela disputa do filho batido, que há 3 eleições reproduzem o mesmo resultado, e nós nos juntamos para construir um programa de governo e oferecer ao Brasil. Mas um programa que tem um pressuposto: ouvir a sociedade e buscar a contribuição para que a gente retome o crescimento econômico brasileiro, a governança responsável da nossa economia, refaça o ambiente de negócio, anime os investidores daqui e de fora, para que o Brasil retome um caminho que ele vinha trilhando há 2 décadas de recompor a sua imagem diante do seu povo e diante dos seus parceiros no estrangeiro. E a gente poder, a partir daí, ter a decisão firme de construir um serviço público que entregue à população o serviço que está sendo reclamado. Mas aí vem a constatação: não dá para assumir esse compromisso com o povo se o primeiro compromisso antes desse não for assumido. Não vai haver mudança no Brasil, não vai haver unidade no Brasil se não tivermos a coragem de dizer que vamos fazer de um outro jeito. Não se trata de tirar os dele para colocar os nossos e continuar a mesma lógica do exercício do poder. Se trata de uma hora de mudança de ciclo, mudança de era. Nós temos que botar na oposição um conjunto político que só pensa em tirar do Brasil. Nós precisamos olhar para o Brasil e não ver mais Sarney mandando no Brasil. Eu fiz isso num pequeno espaço do Brasil e eu vou
fazer isso no Brasil a partir do dia 1º de janeiro, junto com Marina Silva. Vou fazer e vou mostrar que é possível. Não é possível mais o cidadão pagar imposto, trabalhar o dia inteiro, ficar nesse trânsito infernal, outros dentro de um trem lotado, chegar em casa de noite, ao lado da esposa, ligar a televisão e ver um bocado de político chegar na frente da presidente e dizer: nós queremos a agência que regula a energia no Brasil. Aí bota alguém de dobradinha dos empresários, dos políticos, para tomar conta de um setor que está sob ameaça hoje. Ninguém nem regula de forma correta, nem defende a cidadania, e o Brasil paga a conta. Não dá mais para o Brasil assistir uma empresa como a Petrobras, em 3 anos, perder a metade do valor que tinha na Bolsa, quando muitos trabalhadores, gente de classe média, profissionais liberais, acreditaram que estavam 50, 20, 30 mil reais em aplicar em ações da Bolsa, da Petrobras, e hoje vira esse dinheiro, vira pó. Isso mesmo que se faz com a Petrobras, se faz com a geração de energia limpa em todo o setor do álcool, do etanol no Brasil, a produção da cana aqui em São Paulo, no Centro-Oeste, 40 usinas fechadas, milhares de empregos derretendo. Ora, o Brasil precisa mudar de rumo. Chegou a hora. Isso depende da atitude de cada um. Se você acha que o Brasil aguenta ir desse jeito, você já tem um caminho. Se você acha que o Brasil pode ficar dividido no nós e eles, e acha que a mudança é voltar para o passado, você tem um caminho. Mas se você acha que o que está lá fora da sociedade de indignação deve ser usado como combustível para mudar o jeito, a forma, a condução da política no Brasil, nós queremos oferecer a você um caminho, uma possibilidade desse país voltar a acreditar no seu futuro, desse país ser governado com decência, com a unidade do seu povo, com a possibilidade de a gente legar aos nossos filhos um país que efetivamente seja à altura do povo brasileiro, um povo generoso, trabalhador, solidário, um povo que não se entrega às dificuldades e que não quer ver as suas lideranças se entregar ao mesmismo e, sobretudo, à descrença. Nós não podemos deixar que a descrença faça com que a esperança seja derrotada. Nós não podemos deixar que o medo derrote a esperança. Nós precisamos da indignação transformada em capacidade de trabalho, de convencimento, para que o Brasil encontre este caminho, que é de unir o seu povo e fazer a mudança do que há de fundamental. O que há de fundamental é que o jeito de governar, a aliança feita, precisa ser construída em outros termos. Outras nações fizeram isso em momentos graves, e é chegada a hora do Brasil fazer essa inversão. Eu acredito nisso. Eu sei que muitos que viram a presidenta da República ganhar as eleições com 12 milhões de votos no segundo turno, 11 milhões dele vindo do Nordeste brasileiro, dos quais 2,5 milhões do estado que eu governei. Eu queria dizer a vocês aqui, lá em cima, ela vai perder a eleição. Não é singelo fazer um discurso lá como os marqueteiros fazem, que um nordestino como eu, com a história que tem, vai tirar conquistas da sociedade de nada. Nós vamos elegar à sociedade outras conquistas. O povo trabalhador conhece a minha história, as minhas origens, e sabe do compromisso que eu tenho com a luta do povo brasileiro. Nós temos que enfrentar a corrupção, são os privilégios, são os que sempre têm direito, a pagar imposto, a ver o não como uma rotina na sua relação com o Estado brasileiro. É hora de simplificar o Estado, de fazer a reforma tributária, de fazer com que o Estado brasileiro compreenda uma simples lição: o Estado não existe para ser servido pela sociedade, o Estado existe para servir a sociedade. E é essa inversão que chegou a hora de ser feita. A coragem nós temos,
a compreensão de que as ideias boas reúnem as boas pessoas, nós temos também. E aí é chegada a hora de a gente ir ampliando esse debate. O Gilberto Gil tem uma música que ele fala que é muito bonita. E tem um trecho dela que ela diz assim, que ele diz assim: o povo sabe o que quer. E o povo sabe já o que quer. O povo quer mudança. Mas tem um outro texto da música logo em seguida que ele diz assim: o povo também quer o que não sabe. O povo ainda não sabe que tem um caminho para mudar de verdade, para mudar para o futuro, para reconstruir a esperança do nosso povo no futuro da nação que nós tanto amamos. Muito obrigado.